Olá, esse é o Lado a Lado, meu nome é Bruno Pedotti. Mais uma vez é um prazer estar com vocês, estúdio novo, programa de entrevista e atualidades focado em você, telespectador da RVC TV. Hoje temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio Marcel Afonso Barbosa Moreira, conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, que vai trazer para a gente um pouco de informação e um pouco de conhecimento sobre qual o papel institucional da OAB. Muito se fala hoje em dia. Doutor Marcel, um prazer estar com o senhor hoje. Prazer é todo meu, Bruno, estar aqui com você, com seus telespectadores. Mas, doutor, o intuito nosso hoje é fazer com que os telespectadores do nosso programa interajam com a Ordem dos Advogados do Brasil e saibam qual é o papel da Ordem. Muito se fala hoje na OAB, a OAB recebe muita crítica, e eu queria que o senhor explicasse o papel institucional da OAB. A OAB é uma entidade que a gente sempre fala sui generis. O que isso quer dizer? Uma entidade sem definição, pelo fato de que a gente tem a representação dos advogados, a gente representa e fiscaliza a atuação dos advogados e temos também como função a defesa da ordem jurídica, do Estado Democrático de Direito e dos direitos humanos. Essa é uma função da OAB e qual a gente faz com muita dedicação, com muito carinho e às vezes incompreendido pela sociedade. Doutor, a OAB é a maior instituição civil do país, né? É a maior entidade da sociedade civil. Ela é a mais antiga em vigor. Ela representa toda a sociedade no Brasil de ponta a ponta. A OAB é formada por 27 conselhos seccionais, a qual todos têm essa atribuição. Aqui em São Paulo, nós somos 160 conselheiros representando a ordem, trabalhando pela sociedade, dando voz a toda essa sociedade. O cidadão tem o direito, mas não onde exercê-lo. Quem que encaminha as suas pretensões, senão nós, a OAB, o advogado da sua confiança. E é muito importante, doutor, o senhor falar sobre o trabalho da OAB em tempos onde os ânimos andam acirrados aí na política Sim. nacional. Sim. As pessoas elas não têm conhecimento da função da OAB. A gente sabe que hoje em dia temos representações dentro da OAB, tanto na OAB federal, hoje a OAB estadual está sob o comando do doutor Caio, correto? Exato, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, primeiro presidente do interior do estado de São Paulo. Ele é da onde? Daqui da região? Da cidade de Bauru. Da cidade de Bauru? Região central de São Paulo. O senhor é daqui da região do Vale do Paraíba? Eu sou aqui de Pindamonhangaba mesmo, do Vale do Paraíba. E é bacana a OAB trazer representantes de várias regiões do estado, né? Hoje, fora o senhor aqui da região do Vale do Paraíba, nós temos outros representantes? Temos mais 6 representantes das cidades de Ubatuba, Taubaté, São José dos Campos, Tremembé, Cruzeiro, Ubatuba. E é bacana também, doutor, a população entender que o pleito que os senhores levam até o conselho da OAB não é um pleito só da advocacia, mas sim de toda a sociedade, né? Sim, de toda a sociedade. A OAB está atenta a essa defesa da sociedade. E defesa em que sentido? Aonde a cidadania, aonde o cidadão sente a força da OAB? Um exemplo típico, a gente vê no nosso atendimento diário, em todas as subseções, as 245 subseções da OAB no estado de São Paulo, onde nós atendemos a população carente. Aquela população que não pode pagar um advogado, esse atendimento é feito pela ordem. E nessas cidades, atendemos aqui na nossa região aproximadamente 300 pessoas por dia nesse pleito. Faça a conta, nós atendemos perto de 6 mil pessoas mês só no Vale do Paraíba, perto de 50 mil no estado de São Paulo. Isso falando dentro do estado de São Paulo, de né? São Paulo. E esse papel institucional da OAB de atendimento a essa população menor favorecida, vamos dizer assim, na parte aquisitiva, ela é geral, é nacional. Sim, em todos os estados do Brasil. A OAB está presente para atender esse pleito do cidadão. E o que o cidadão precisa fazer para buscar um atendimento da OAB? Por exemplo, aqui na nossa cidade de Pindamonhangaba. Aqui em Pindamonhangaba, ele deve comparecer à sede da OAB, que fica na rua Miriam Penteado, 1266, no bairro do Lessa, munidos dos seus documentos pessoais, um comprovante de renda e os documentos necessários à causa que ele busca atendimento. Todos os dias, da segunda a sexta, às 8h30 da manhã. O senhor mencionava antes de começar o programa que o senhor foi presidente da subseção local, né? Fui presidente da subseção de Pinda por 2 mandatos, estou lá em São Paulo já no primeiro mandato. E, doutor, esse atendimento à população de Pindamonhangaba é feito através de algum convênio? Um convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E eu sempre falo que esse convênio é algo positivo para a advocacia, algo positivo para a cidadania. A OAB, como dito, é a maior congregação profissional, maior entidade da sociedade civil
e ela está presente em todos os municípios do estado de São Paulo. E, doutor, um ponto muito bacana que eu sempre ressalto, assim, quando eu vou falar de ordem dos advogados, é que muitas pessoas confundem a OAB com o sindicato. É muito comum, né? Ela pensa que a contribuição que o advogado paga anualmente é uma contribuição sindical, se critica muito essa contribuição que a OAB cobra dos advogados para o exercício da profissão, mas isso tudo é direcionado até mesmo para o atendimento dessa população, né? Sim. E essa contribuição que o advogado faz à OAB, ela custeia todo o sistema da ordem. A OAB não tem nenhum centavo de verba pública. Todos os custos da ordem são pagos pela anuidade que seu advogado faz anualmente. E esse valor também custeia esse atendimento à população carente. A Defensoria não paga os custos que a ordem tem nesse atendimento. Esse custo é inteirinho pago pela advocacia. Ou seja, a advocacia, além de prestar o serviço à sociedade, ela mantém financeiramente esse serviço, né? Sim. E fora esse serviço de atendimento à comunidade carente, ainda tem toda uma estrutura de comissões para atender dentro da OAB, né? Sim. Nós temos comissões em todos os temas de interesse da sociedade. A OAB São Paulo hoje conta com mais de 170 comissões. Nós temos comissões desde a assistência judiciária, a qual aqui estamos falando, as comissões de ética, comissões de prerrogativa, comissões de direito consumidor, direito à saúde, comissão de direito à mulher. Inclusive começou com a ordem, essa briga pelo aumento dos direitos das mulheres. Hoje, esse direito que a gente briga pela população também é revertido em favor da advogada. Hoje conseguimos que as advogadas gestantes tenham direito a vagas preferenciais nos fóruns do Brasil, coisa que é algo que antes não havia. Esse sempre no objetivo de melhor atendimento no trabalho da advogada que está representando o seu cliente. Tá? E temos as comissões temáticas, como direito penal, direito do trabalho... Direitos animais, né, doutor? Que também é bastante atuante, né? Direitos animais, direito de família, vários temas de interesse da advocacia. Da advocacia e da sociedade, porque temos todas as comissões da ordem também são abertas a membros não advogados participarem. Algumas delas têm essa preocupação de trazer outra visão, para que a gente possa entender, compreender o que a sociedade pensa, o que a sociedade quer. A gente sempre lembra que o advogado, que é o integrante da ordem, ele está no meio da sociedade, ele caminha com a sociedade, ele escuta os anseios do cidadão e faz os seus encaminhamentos. E bacana lembrar também, doutor, que o advogado é essencial à administração da justiça, né? A única profissão que consta na Constituição Federal, no artigo 133, nós integramos a administração à justiça. A gente sempre ouve essa fala, né? É comum, e as pessoas, elas... quando vão acessar a justiça, elas precisam essencialmente de um profissional, de um advogado, que faça esse ingresso do direito da pessoa à justiça, né? Que leve essa pessoa até a justiça. A ordem está sempre atenta às manobras que visam a afastar o advogado dos ambientes onde se discute o direito do cidadão. O direito do cidadão deve estar sempre protegido por um advogado, né? Ele tem o direito de permanecer com o advogado ao seu lado, enquanto busca fazer justiça em suas causas, nos seus pleitos, nos seus pedidos. Mas hoje a gente observa, Bruno, bem destacado por você, que existe uma manobra política de afastar o advogado desses ambientes. Exemplos são os sejusques, né, que se diz que o advogado não é obrigatório, e nós estamos vendo que a realidade tem sido o cidadão lesado perante essas instituições, onde não estão devidamente representados ou não estão sendo ouvidos seus direitos. Eu sempre falo que a ausência do advogado, principalmente do cidadão carente nesses ambientes de justiça, a gente acaba criando as injustiças. Vamos imaginar a seguinte situação: uma grande corporação econômica, ele vai ajuizar uma ação num espaço desse, de acordo, ele vai sem advogado? Não irá. Ele irá acompanhado com um advogado. E o cidadão, aquele que o deve, aquele que é perseguido por essa instituição, ele vai comparecer sem o advogado? Quem será o lesado nisso aí? Estamos fazendo justiça? O cidadão tem que compreender que o advogado ao seu lado é garantia de aconselhamento, de fazer o melhor. Por certo, muitas vezes a gente escuta que o profissional do direito, que o advogado pode não atender bem,
como todas as profissões, nós temos os bons e os ruins. Temos bons médicos, maus médicos, temos bons advogados, a sua maioria bons advogados, trabalhadores, temos os maus colegas, e esses são severamente punidos pela ordem. E é uma questão que eu quero debater com o senhor daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí. Voltamos com o Lado a Lado, hoje na presença do ilustre conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcel Afonso, que nos fala um pouco do papel institucional da Ordem dos Advogados. Doutor, ainda há pouco, o senhor falava para a gente do papel do advogado, que é essencial à administração da justiça e que o jurisdicionado, quando procura o cliente, né, quando procura acesso à justiça, ele tem que estar munido, ele tem que estar na presença de um advogado, a importância do papel do advogado e do trabalho que tem se feito para afastar o advogado do cliente, né? O senhor mencionou que nos âmbitos do Sejusc procuram-se cada vez mais tirar o advogado desse vamos dizer assim, acesso, e isso acaba dificultando, às vezes, o direito do cliente, o direito do jurisdicionado, né? Então, assim, doutor, o que eu pergunto ao senhor, hoje a OAB, ela tem alguns projetos, né? O OAB Concilia, que é um projeto que está crescendo bastante, que traz o jurisdicionado, o cliente, até a entidade para que se acesse a justiça através da entidade no acordo. Sim. O senhor pode falar um pouco desse projeto? Posso sim. Bruno, esse projeto foi criado aqui em Pindamonhangaba. Nós tivemos uma participação destacada na criação desse projeto, juntamente com o presidente da subseção à época, Dr. Antônio Aziz, e o juiz de direito, Dr. Alessandro Souza Lima, hoje juiz na 6ª Vara Civil de São José dos Campos. Um projeto criado por nós, com a participação do advogado, ao qual o advogado, como o primeiro juiz da causa, como previsto no nosso estatuto, ele vendo que a possibilidade de seu cliente conciliar com a parte contrária, ele recomenda que a parte contrária compareça com o seu advogado em dia e hora marcado na OAB, e ali eles conversando chegam a um acordo. Reduzem esse acordo por escrito e esse acordo é submetido ao Poder Judiciário à homologação judicial em prazo breve. Em torno aí de uma semana a gente tem essa questão resolvida, ao qual o jurisdicionado, o cliente, estará assistido por seu respectivo advogado. Ou seja, a própria OAB já faz esse trabalho de conciliação, já busca ali uma medida ou outra para tentar resolver uma lide antes de acesso à justiça. Exatamente. E tem surtido bastante efeito, doutor? Bastante o resultado tem sido positivo. Inclusive esse projeto, como falei, criado aqui em Pindamonhangaba e hoje presente em 180 subseções, em 180 comarcas, no estado de São Paulo, ele tem resultado positivamente. Os acordos feitos através do projeto OAB Concilia, ele tem tido mais cumprimento por parte dos clientes que nele tomam assento, porque o cidadão se sente participante da realização da justiça e assistido por seu advogado. Ele é ouvido, o que ele fala é colocado no papel. E aí ponderado por ambas as partes. E também o advogado é valorizado. E aí é feito o que diz, como falei, o nosso próprio estatuto, que fala que o advogado é o primeiro juiz da causa e que o advogado deve sempre procurar a conciliação como meio de solução dos casos submetidos a ele. Por exemplo, o advogado, ele verificou ali a situação, viu que tem a possibilidade de se entrar num acordo. Ele conversa com o cliente, leva o cliente até a OAB, faz contato com a outra parte e lá dentro eles fazem esse acordo. Isso. Certo? Esse acordo é proposto à justiça. Tem alguma celeridade processual a partir desse momento? Sim, a partir do momento que é protocolado esse acordo na justiça. Esse acordo vindo do projeto OAB Concilia, ele passa a tramitar em regime de urgência na justiça. Ou seja, economiza um tempo danado. Muito tempo. O tempo médio desses processos cai aí para 1, 2 semanas de tramitação.
Ou seja, é uma boa alternativa para quem busca uma solução de um conflito. Sim, uma justiça rápida. Esse processo, esse tipo de acordo pode ser feito até em processos que já estão em andamento? Até em processos que já estão em andamento e que permite a transação judicial. Então, uma alternativa para o advogado, uma ferramenta a mais para o advogado poder trabalhar também, né? Hoje sim, é um instrumento de trabalho para o advogado. E nós temos notícia agora no âmbito estadual que algumas comarcas do estado de São Paulo, já perto de 80% dos casos de direito de família são resolvidos através do OAB Concilia. É bacana sempre trazer à população essas opções, né? Porque às vezes o nosso telespectador está lá assistindo, vai até o escritório do advogado, o advogado menciona esse projeto, mas não tem ciência do como funciona. Então pode ficar tranquilo, se o acordo for feito na OAB, não tenha dúvida, está amparado pela justiça, Sim. Tem os mesmos efeitos que tivesse feito o acordo na frente do juiz. Exatamente, porque o acordo depois ele é verificado pelo juiz e estando ok, já é homologado e tem força de título executivo judicial. Ou seja, se quem não cumprir, depois não terá que passar de novo por discussão na justiça. Já passamos exatamente para o cumprimento do que foi acordado entre as partes. Bacana, doutor. Outro ponto que eu queria ressaltar com o senhor, essa semana nós tivemos um veto que caiu da lei de abuso de autoridade, Sim. Que é a questão das prerrogativas dos advogados, né? E é importante que a população conheça, né? Se critica muito essa questão da prerrogativa, do projeto de lei Exato. De abuso de autoridade. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o que é a prerrogativa do advogado, como que funciona, se é do advogado mesmo, se não é. Exato. Bruna, essa confusão, é bom tocar nesse assunto. Deve ser esclarecida à população que a prerrogativa do advogado não se trata de privilégio dele. Esse é um direito que o advogado tem no seu ministério privado de poder defender o cidadão perante a justiça. Ou seja, sem ela, ele fica vendido também, né? Fica à mercê de um poder e não pode dar a devida assistência à cidadania. Se leva muito nesse projeto aí de abuso de autoridade, que ele não deveria prosseguir essa criminalização das prerrogativas, porque afetaria a apuração dos casos de corrupção ou investigação no Brasil. A gente sabe que isso não é verdade, isso é apenas uma máscara para que o advogado não seja devidamente protegido nos seus direitos e, consequentemente, a sociedade. Nós que estamos no dia a dia forense, verificamos a dificuldade que o advogado tem, por vezes, de acessar autos de investigação. Se ele vai defender o seu cliente, ele tem que ter acesso a esse auto de investigação para poder apresentar a sua defesa. Porque ele não vai saber do que está sendo acusado. Exatamente. Né? Nós temos inúmeros casos que milita principalmente na área criminal de pessoas presas em decisão sem fundamento. Isso é muito comum. Estamos tendo diversos casos nesse sentido. E o advogado não tem esse acesso. Nós temos vários movimentos de que impede o advogado de ter acesso a seu cliente antes das audiências, principalmente no âmbito criminal também. Isso é uma proteção que a autoridade, que alguns juízes, a gente sempre gosta de frisar que são alguns juízes que insistem em tomar esse posicionamento. A maioria dos juízes que agem corretamente, maioria maciça mesmo, podemos pôr mais de 95% dos juízes que atuam corretamente, respeitam os direitos do advogado, respeitam as prerrogativas do advogado e permitem que ele possa trabalhar corretamente, atendendo os anseios do cidadão. Doutor, muito se critica também, que é muito comum ouvir as críticas do outro lado, que a prerrogativa ela esconderia o mal profissional do direito, mas é importante frisar também que a OAB está de olho nesse mal profissional. Né? Com certeza. A OAB atua e corta na carne sem dó nem piedade. Esse ano, na nossa atividade no Conselho da Ordem, só esse ano, nos 6 primeiros meses do ano, nós excluímos 80 advogados, 80 colegas que insistem em não cumprir, ex-colegas agora, a seguir na linha correta da advocacia. Os nossos tribunais de ética esse ano já emitiram mais de 1000 decisões condenatórias de advogado. Não estamos fazendo caça às bruxas. Ou então não tem corporativismo dentro da OAB. Nenhum corporativismo. Isso, né? A ordem atua e sempre respeitando o direito de defesa do colega. Também falamos esses 1000 que a gente condenou, mas a gente tem que mencionar os mais de 1000 que nós absolvemos por atuar corretamente. A proposta de trabalho dessa nova gestão é priorizar, valorizar o advogado que trabalha corretamente e tirar o colega que insiste em não cumprir os ditames da norma ética. Doutor, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo. Eu quero voltar com o senhor para falar um pouquinho sobre o papel da OAB Federal. Hoje em pauta aí a nova Previdência. E a gente vai fazer uma pausazinha, mas já volta. Fique aí e aguarde.
Voltamos com o Lado a Lado, hoje com a presença ilustre do Marcel Afonso Barbosa Moreira, conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Doutor, falávamos há pouco sobre o papel da OAB federal. Hoje aí, dentro de um novo projeto de governo, reforma da Previdência, reforma tributária. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso daí? A OAB Federal, antes, Bruno, se me permite, eu gostaria só de esclarecer o seu telespectador sobre a formação do Conselho Federal da Ordem. A Ordem, como eu disse no início aqui, ela é formada por 27 conselhos seccionais. Cada estado brasileiro, mais o Distrito Federal, forma um conselho da Ordem. E esses conselhos se reúnem, mandando 3 representantes para formar o Conselho Federal. Então, o nosso Conselho Federal é formado por 81 conselheiros, e dos quais, dentre eles, é escolhida a sua diretoria executiva, formada por 5 conselheiros federais. E a Ordem, ali no âmbito federal, ela existe única e exclusivamente para coordenar o trabalho da Ordem perante os outros poderes constituídos. Nós temos lá o Congresso Nacional em Brasília, temos a Presidência da República, temos o Supremo Tribunal Federal. Esse Conselho Federal serve para essa representação lá em Brasília. Ou seja, temos um órgão da Ordem dos Advogados do Brasil em Brasília atuante. Sim, bem atuante. E hoje, perante essas reformas que estão em tramitação na Casa Legislativa, no Poder Legislativo Federal, a Ordem está atuando bem. Ela tem mandado seus representantes, mandado as suas sugestões a todos os projetos de lei de interesse da cidadania e da advocacia. A reforma da Previdência teve uma atuação forte dos representantes da Ordem, demonstrando, tecnicamente, aqui no estado de São Paulo, fizemos audiências públicas, ao qual toda a sociedade teve direito de participar e se manifestar, e encaminhamos essas sugestões para Brasília, ao qual tomou a liberdade de entregar ao presidente Rodrigo Maia, no Congresso, que é da Câmara dos Deputados. Também no âmbito da pacote anticrime, do denominado pacote anticrime, a Ordem também apresentou suas sugestões, constituiu comissão para estudar. E encaminhamos sugestões de alteração e também de enaltecimento de artigos de lei necessário à sociedade. A Ordem não se põe contra as leis, como vem falando na sociedade. Ela emite a sua opinião, apoia o que deve ser apoiado e sugere o que deve ser alterado, mas com base técnica, sem conotação político-partidária em qualquer dessas manifestações. Doutor, muito se fala do papel da OAB, mas sem conhecimento, né? Hoje se põe a OAB contra a sociedade. Exato. A gente analisa aí alguns veículos, se vincula muito à figura do presidente nacional, essa recente polêmica que ele teve com o presidente da República, mas a OAB é muito maior que isso, né? Pelo que o senhor fala, a OAB atua levando pleitos da sociedade até as câmaras legislativas, até as casas legislativas, correto? O senhor mencionou que no pacote anticrime a OAB atuou, mas uma curiosidade, o senhor falou para mim antes de começar o programa que nós temos um representante da região na Comissão de Direito Previdenciário, é isso? Nós temos hoje na Comissão Seccional de Direito Previdenciário um representante da região, Dr. José Roberto Sodero Vitório, ao qual também integra a comitiva lá da OAB Federal no âmbito da discussão dos projetos da reforma da Previdência. Foi ouvido, foi encaminhado e emitida a sua opinião em nome da Ordem dos Advogados do Brasil no projeto de lei da reforma da Previdência. E o nosso telespectador que está assistindo o programa quer participar de uma audiência pública, ele pode ficar sabendo dessa audiência através de onde? Tem algum site? A OAB divulga através do seu site, oabsp.org.br, também através das redes sociais, Instagram, WhatsApp e também o Facebook. Doutor, outro ponto que eu queria tocar com o senhor, em relação ainda às prerrogativas. Tivemos agora essa questão do veto, a criminalização das prerrogativas. A classe da advocacia, ela ganha com isso, mas o jurisdicionado também ganha. O jurisdicionado ganha mais do que a advocacia. Ele terá os seus direitos defendidos com mais destemor pelo advogado. A gente não vai ficar preocupado se o juiz vai deixar ou não deixar a gente conversar com o nosso cliente. O que acontece, né, doutor? Demais. Eu vou só ilustrar um caso recente no âmbito da prerrogativa estadual. Nós tivemos um caso na Justiça do Trabalho da 2ª Região, que funciona na Grande São Paulo, na cidade de São Paulo e Grande São Paulo, onde o juiz, não encontrando valores disponíveis na conta de uma empresa reclamada, bloqueou os ativos financeiros do advogado para que ele indicasse onde o reclamado teria
bens e assim pudesse pagar o reclamante. O que o advogado tem a ver com isso? A OAB São Paulo, a prerrogativa já acionada, nós saímos em defesa da advogada e conseguimos desbloquear a conta pessoal dela. Ou seja, doutor, sem prerrogativas, o prejuízo não é só da advocacia, mas da sociedade, porque muito se vincula a essa questão da corrupção. O veto, a lei da prerrogativas, a criminalização de prerrogativas é um apoio à corrupção, mas não é. Isso pode acontecer com qualquer um que está assistindo a gente. Com certeza. E eles constrangem. A advocacia tem sido constrangida diuturnamente no exercício, mas ela não vai se render. Nós temos exemplos recentes, volto aqui a citar o caso das revistas. Veja bem, para entrar no fórum, o advogado é revistado, o promotor e o juiz não. Como assim? A igualdade é para todos. O advogado só será revistado se o juiz e o promotor serem revistados também. Nós temos, no caso das visitas aos presídios, os advogados e as advogadas que são constrangidas nas visitas aos presídios, onde são submetidos àquele scanner corporal, em que praticamente desnuda a profissional e o profissional da advocacia em nome de uma pseudo-entrega de mensagens ou equipamentos que possam facilitar uma eventual fuga. Isso não pode ser tolerado pela sociedade, isso não pode ser submetido ao advogado, essa humilhação na defesa de seu constituinte. Doutor, quer deixar algum recado para o nosso telespectador? Eu quero parabenizar ao programa aqui, um recado ao telespectador que procure um advogado, consulte sempre um advogado. Ele está lá sempre à disposição para lhe fazer o melhor. Ninguém sai de sua casa tentando fazer o mal para o outro. A OAB, o advogado também não. Ele quer fazer o bem, ele quer fazer o melhor pelo seu cliente. Confie no seu advogado. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Contamos com o senhor em próximos programas. Foi muito esclarecedor o assunto que tratamos hoje. E é isso aí. O Lado a Lado de hoje fica por aqui. Sempre um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus.